Sob um céu que ainda não conhecia a fúria das tempestades, um homem caminhava entre vinhas verdejantes, observando as nuvens que se formavam no horizonte distante. Noé não sabia que suas mãos, acostumadas a plantar e colher, logo estariam moldando a madeira que salvaria toda a criação. Hoje, você vai acompanhar cada martelo, cada tábua e cada animal que entrou naquela arca gigantesca. E, entre uma respiração e outra, você vai descobrir como a obediência de um homem simples se tornou a ponte entre dois mundos. As manhãs na terra de Noé eram diferentes das nossas. O orvalho descia como pequenos diamantes sobre a relva e o ar carregava o perfume de flores que cresciam selvagens, sem pressa, sem medo. Os animais pastavam em harmonia, os pássaros cantavam melodias que pareciam sussurros divinos, e os rios corriam cristalinos, refletindo um céu que jamais havia chorado. Mas havia algo no coração de Deus que pesava como uma pedra no fundo de um poço. A humanidade, que ele havia criado com tanto amor, havia se desviado do caminho. A violência crescia como erva daninha entre os homens. A maldade se espalhava de cidade em cidade, de casa em casa, de coração em coração. E no meio dessa escuridão, apenas um homem permanecia fiel, como uma vela acesa numa noite sem fim. Noé era um homem comum. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho na terra. Seus cabelos já mostravam fios prateados da idade e suas costas conheciam o peso de carregar lenha e grãos. Mas havia algo em seus olhos, uma paz que contrastava com a inquietação ao redor. Enquanto outros homens brigavam por territórios e riquezas, Noé cuidava de sua família, honrava seus pais e caminhava em comunhão com o Criador. E antes de seguirmos viagem, se este clima e esta história estão tocando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua presença é a chama que ilumina este caminho antigo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Você sabia que os antigos navegadores do Oriente Médio construíam suas embarcações usando uma técnica chamada casco costurado, onde as tábuas eram literalmente amarradas com cordas de fibra vegetal? Essa tecnologia ancestral pode ter inspirado a construção da arca. Foi numa tarde dourada, quando as sombras começavam a se alongar sobre os campos, que Deus falou com Noé. Não foi com trovões ou relâmpagos, mas com aquela voz suave que ressoa no mais profundo da alma. Noé, meu servo fiel, disse o Senhor, vou trazer um dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne que tem fôlego de vida debaixo dos céus. O coração de Noé se apertou como um punho fechado. Ele olhou ao redor e viu sua esposa colhendo frutas no pomar, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalhando nos campos, suas noras preparando o jantar. Como seria possível que toda aquela vida, toda aquela beleza, desaparecesse sob as águas? Mas Deus continuou: contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Construa uma arca de madeira resinosa, faça compartimentos na arca e revista-a com piche por dentro e por fora. E então veio a medida exata, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Uma embarcação do tamanho de um campo de futebol e meio, com 3 andares, janelas e uma porta. Noé não questionou, não pediu sinais, não barganha. Simplesmente inclinou a cabeça e respondeu: Senhor, como ordenaste, assim farei. E naquele momento, enquanto as primeiras estrelas pontilhavam o céu violeta, começou a história de salvação que ecoaria por todas as gerações. Quando a família se reuniu para o jantar daquela noite, Noé respirou fundo. O aroma do pão fresco, o calor da fogueira,
o riso das crianças. Tudo isso em breve seria apenas memória. Mas ele sabia que obedecer a Deus era escolher a vida, mesmo quando parecia escolher o fim de tudo. E enquanto a noite cobria a terra com seu manto estrelado, Noé já imaginava o som do primeiro martelo batendo na primeira tábua de uma embarcação que desafiaria todas as leis conhecidas pelos homens daquele tempo. Na aurora seguinte, antes mesmo dos galos cantarem, Noé já estava de pé. Suas mãos tocaram pela primeira vez a madeira que havia escolhido, cedro e cipreste, árvores que cresciam nas montanhas próximas, conhecidas por sua resistência e aroma doce. O primeiro golpe de machado ecoou pelo vale como um sino, anunciando uma era que estava prestes a terminar. Os filhos de Noé o observavam com curiosidade. Sem, o mais velho, tinha olhos questionadores, mas confiantes. Cam meneava a cabeça, claramente preocupado com a sanidade do pai. Jafé, o mais novo, simplesmente segurava as ferramentas, pronto para ajudar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. "Pai!" disse Sem, enquanto ajudava a arrastar um tronco gigantesco. "Os vizinhos estão comentando. Dizem que você enlouqueceu. Uma embarcação no meio da terra seca? Para quê?" Noé parou por um momento, limpou o suor da testa e olhou para o céu límpido. "Meu filho, há coisas que só compreendemos quando já não há mais tempo para compreender. Esta arca será nossa vida." As semanas se transformaram em meses. A cada dia, a estrutura crescia como um esqueleto gigantesco. Primeiro a quilha, a espinha dorsal da embarcação. Depois as costelas de madeira, uma por uma, curvadas no formato perfeito que Deus havia mostrado em visão. O cheiro de piche esquentando aos sols misturava com o perfume das flores silvestres, criando uma fragrância única que marcaria para sempre a memória daquela família. As pessoas da região começaram a se ajuntar. Primeiro apenas curiosos, depois zombadores. "Olhem o Noé!" gritavam, construindo um barco onde nunca passou um rio. As risadas ecoavam pelo vale, mas Noé continuava trabalhando. Suas mãos já estavam marcadas por calos novos e suas costas doíam de carregar madeira, mas seu coração permanecia firme. Você sabia que a palavra dilúvio, em hebraico, é Mabu, e aparece na Bíblia apenas quando se refere ao dilúvio de Noé? Para todas as outras enchentes, os escritores usavam palavras diferentes, como se aquele evento fosse único na história da humanidade. Uma tarde, quando o sol pintava o céu de laranja e rosa, uma menina se aproximou. Ela tinha cabelos trançados e olhos grandes, cheios de inocência. "Senhor Noé", disse ela com a voz melodiosa das crianças, "minha mãe disse que o senhor está construindo um barco porque Deus falou com o senhor. É verdade?" Noé parou de trabalhar, se abaixou na altura da menina e sorriu. "É verdade, pequena. E sabe o que mais? Deus ama você também." A menina sorriu de volta e correu para casa, carregando no coração uma semente de esperança que ela nem sabia ter recebido. As noites eram longas e silenciosas. Noé caminhava ao redor da estrutura que crescia, tocando cada tábua, verificando cada encaixe. A lua prateada iluminava sua obra como um farol celestial, e ele podia ouvir os grilos cantando uma sinfonia noturna que em breve seria substituída pelo som das gotas da chuva mais intensa que a terra já havia conhecido. Sua esposa, cujo nome as escrituras não revelam, mas cujo amor transparecia em cada gesto, preparava as refeições em silêncio. Ela sabia que seu marido não estava louco. Havia vivido com ele tempo suficiente para reconhecer a voz de Deus quando ecoava através dele. E mesmo quando os vizinhos a questionavam,
No mercado, ela apenas sorria e dizia: Meu marido ouve vozes que vocês ainda não conseguem escutar. Os meses passaram como folhas carregadas pelo vento. A arca tomava forma majestosa, uma montanha de madeira que se erguia contra o céu azul. 3 andares, compartimentos organizados como pequenos quartos, corredores que pareciam ruas de uma cidade flutuante. E sempre, sempre, o cheiro doce da madeira misturado com o piche que selava cada fresta, cada junção, cada possível entrada, para a água que viria. Havia momentos de desânimo, quando a chuva demorava e o sol brilhava implacável, quando os músculos doíam e as mãos sangravam, quando as vozes dos zombadores se tornavam mais altas que o som dos martelos. Mas então Noé se lembrava da voz de Deus, daquela tarde dourada quando tudo havia começado, e encontrava forças para continuar. Uma noite, enquanto contemplava sua obra quase pronta, sob um céu estrelado, Noé sussurrou uma oração. Senhor, não entendo todos os seus caminhos, mas confio em sua bondade. Que esta arca seja um símbolo da sua misericórdia, não apenas do seu juízo. E como resposta, uma brisa suave balançou as folhas das árvores próximas, como se toda a criação concordasse com suas palavras. Mas o que Noé ainda não sabia era que a parte mais difícil de sua missão estava apenas começando. Reunir os animais que entrariam na arca. No 10º mês de construção, quando a arca finalmente estava completa, erguendo-se como uma catedral, de madeira contra o horizonte, algo extraordinário começou a acontecer. Primeiro foram os pássaros. Eles chegaram em duplas, voando em formações que desafiavam todos os padrões migratórios conhecidos. Águias douradas voavam ao lado de pequenos pardais, cegonhas brancas dividiam o céu com corvos negros, e flamingos cor-de-rosa dançavam no ar junto com pelicanos majestosos. Noé estava organizando os últimos compartimentos quando ouviu o zunido de asas sobre sua cabeça. Levantou os olhos e viu algo que o fez parar de respirar por um momento. Uma nuvem de pássaros se aproximava, não em fuga ou migração, mas em procissão ordeira, como soldados seguindo comandos silenciosos que só eles podiam ouvir. Olhem! Gritou Jafé, apontando para o céu. Pai, eles estão vindo! E realmente estavam. Pousaram nos galhos das árvores próximas, no topo da arca, no chão ao redor da família. Mas não havia confusão, não havia disputa por território. Cada espécie aguardava sua vez, como se soubessem exatamente qual era seu lugar na grande embarcação. Depois vieram os animais terrestres. O chão começou a vibrar levemente, não como um terremoto, mas como o tamborilar suave de milhares de patas marchando em direção à arca. No horizonte, uma fileira de formas se movia lentamente. Elefantes gigantescos abrindo caminho, seguidos por zebrais galopando em harmonia, depois girafas que pareciam torres móveis balançando graciosamente. Os vizinhos que antes zombavam, agora se aglomeravam nas colinas próximas, observando com olhos arregalados. As crianças apontavam e riam de alegria, mas os adultos sussurravam palavras de espanto e alguns de crescente preocupação. Como eles sabem para onde ir? Perguntava uma mulher. Quem os está guiando? Murmurava um homem. Você sabia que muitas culturas antigas acreditavam que os animais possuíam um sexto sentido que os conectava diretamente com o divino? No Egito Antigo, os gatos eram considerados sagrados, justamente por essa capacidade de ouvir mensagens que os humanos não conseguiam perceber. Noé e sua família trabalhavam incansavelmente para receber cada dupla. Os compartimentos foram organizados por tamanho e necessidade. Os grandes herbívoros no andar inferior, onde havia mais espaço
e facilidade para armazenar feno e grãos. Os animais médios no andar do meio, junto com as provisões da família, e as aves no andar superior, onde poderiam ter mais luz e ventilação. Havia algo mágico na forma como os animais se comportavam. Leões caminhavam pacificamente ao lado de ovelhas. Lobos dividiam espaço com coelhos sem sequer mostrar os dentes. Serpentes deslizavam entre os pés de cavalos sem causar pânico. Era como se uma paz sobrenatural tivesse descido sobre toda a criação, lembrando-os dos primeiros dias no Éden, quando não havia medo entre as criaturas. O trabalho era extenuante. Cada animal tinha necessidades específicas. Os ursos precisavam de cavernas escuras para hibernar, os macacos necessitavam de galhos para se balançar. Os peixes de água doce exigiam tanques especiais que Noé havia construído seguindo instruções divinas que chegavam à sua mente como sussurros silenciosos. Uma tarde, enquanto guiava um casal de rinocerontes para seus compartimentos, Noé se deparou com uma cena que o emocionou profundamente. Sua esposa estava sentada no chão, cercada por filhotes de diversos animais, leõezinhos brincando com cordeirinhos, patinhos nadando em uma pequena bacia ao lado de gatinhos que os observavam curiosos. Ela cantarolava uma canção antiga e todos os pequenos seres pareciam hipnotizados por sua voz melodiosa. "Como você faz isso?" perguntou Noé, sentando-se ao lado dela. "Como consegue acalmá-los?" Ela sorriu, acariciando suavemente a cabeça de um filhote de cervo. "Eles sentem o amor, Noé. No fundo, é tudo o que qualquer criatura deseja: sentir-se amada e protegida." E naquele momento, ele compreendeu que a arca não era apenas sobre preservar espécies, era sobre preservar a capacidade de amar. As noites eram uma sinfonia de sons, rugidos baixos dos felinos grandes, o barulho suave dos cascos dos cavalos se acomodando, o tilintar musical dos pássaros noturnos, o sussurro das serpentes deslizando pelos cantos. Mas não havia medo, havia apenas expectativa, como se toda a criação aguardasse algo grandioso que estava prestes a acontecer. Então, numa manhã em que o ar parecia mais pesado e as nuvens se acumulavam no horizonte de forma diferente, chegaram os últimos animais. Eram os mais exóticos, os mais raros, criaturas que poucos humanos haviam visto antes. E com eles chegou também a certeza de que o tempo da espera havia terminado. Deus falou novamente com Noé, e desta vez suas palavras carregavam a urgência do momento final. "Entra na arca, tu e toda a tua família, porque só em ti reconheci justiça diante de mim nesta geração." O amanhecer do último dia chegou diferente. O ar estava denso, carregado de uma eletricidade que fazia os cabelos se arrepiarem e os animais inquietos em seus compartimentos. As nuvens no horizonte tinham uma cor estranha, nem cinza nem preta, mas uma mistura de tons escuros que jamais havia sido vista antes. Era como se o próprio céu estivesse se preparando para chorar lágrimas que lavariam a face da terra. Noé acordou antes do alvorecer, movido por uma urgência que vinha de dentro de sua alma. Caminhou uma última vez ao redor da arca, verificando cada tábua, cada corda, cada compartimento. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da magnitude do que estava prestes a acontecer. Em poucas horas, ele seria o guardião de toda a vida animal do planeta. A família se reuniu para a última refeição em terra firme. Ninguém falava muito, mas os olhos diziam tudo. A esposa de Noé serviu pão ainda quente e mel dourado, enquanto as noras preparavam frutas frescas que haviam colhido no pomar. O sabor de cada alimento parecia mais intenso
como se quisessem guardar na memória cada textura, cada aroma do mundo que estava prestes a mudar para sempre. Pai, disse Sem, quebrando o silêncio. E depois, quando a chuva parar, como saberemos se é seguro sair? Noé olhou para o filho mais velho e sorriu com uma mistura de confiança e mistério. Deus que nos trouxe até aqui nos mostrará o caminho de volta, meu filho. Confie. Os vizinhos começaram a se aglomerar nas colinas próximas. Alguns ainda riam e faziam piadas sobre o louco Noé e seu barco na terra seca, mas outros observavam com uma inquietação crescente. As crianças brincavam normalmente, mas os adultos notavam sinais estranhos. Os pássaros voavam em círculos nervosos, os cães uivavam sem razão aparente, e até mesmo os insetos pareciam mais agitados que o normal. Você sabia que em muitas tradições antigas acreditava-se que os animais eram os primeiros a perceber mudanças cósmicas? Os chineses antigos observavam o comportamento dos animais para prever terremotos e tempestades, uma prática que alguns cientistas modernos ainda consideram válida. Por volta do meio-dia, quando o sol deveria estar no auge, mas era apenas uma mancha pálida atrás das nuvens espessas, Deus falou pela última vez antes do dilúvio. Sua voz ecoou não apenas no coração de Noé, mas pareceu reverberar através de toda a arca. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque reconheci que és justo diante de mim. Nesta geração, era a hora. Noé reuniu sua família na entrada da grande embarcação. Eles olharam uma última vez para a terra que os havia nutrido, para as árvores que haviam plantado, para a casa onde haviam criado seus filhos. Lágrimas silenciosas rolaram pelos rostos, não de tristeza, mas de uma melancolia profunda por deixar um mundo que, apesar de seus defeitos, também havia sido lar. A procissão para dentro da arca foi solene. Primeiro Noé, seguido por sua esposa, depois os filhos e as noras. Suas pegadas na prancha de madeira ecoavam como batidas de um coração gigante. Uma vez dentro, eles se posicionaram próximo à grande porta, observando os últimos animais entrarem. Foi então que aconteceu algo que nenhum olho humano jamais havia testemunhado. A própria presença de Deus se manifestou para fechar a porta da arca. Não foram as mãos de Noé que moveram a pesada estrutura de madeira e piche. Uma força invisível, mas palpável, selou a entrada, criando um som profundo e final que ecoou por todo o vale. Do lado de fora, o silêncio foi quebrado por murmúrios de espanto. Alguns vizinhos tentaram se aproximar da arca, mas uma reverência inexplicável os fez parar à distância. Era como se soubessem, instintivamente, que aquele momento marcava uma fronteira entre dois tempos da história. Dentro da arca, a família de Noé se abraçou. A luz que entrava pelas janelas tinha uma qualidade dourada, como se os últimos raios de sol estivessem abençoando sua jornada. Os animais se acomodaram em seus lugares com uma calma sobrenatural, como soldados preparados para uma batalha que sabiam que venceriam. Noé caminhou pelos corredores de sua embarcação-casa, tocando carinhosamente as cabeças dos animais que encontrava. Um elefante idoso o cumprimentou com a tromba, um par de leões ronronou suavemente ao vê-lo passar e um grupo de macacos acenou como se dissessem: "Obrigado por nos salvar." Então, enquanto a tarde se transformava numa noite prematura devido às nuvens densas, caiu a primeira gota. Pequena, quase imperceptível, ela tocou o teto da arca com um som tão suave que poderia ter sido imaginação. Mas em poucos minutos, uma segunda gota se juntou à primeira, depois uma terceira e uma quarta, e de repente, como se todas as comportas do céu tivessem se aberto simultaneamente, começou a chuva
que mudaria o destino da humanidade. A primeira hora de chuva foi como uma música suave batendo no teto de madeira da arca. Gotas grossas e espaçadas que faziam um ritmo quase hipnótico, como dedos tamborilando numa mesa. Noé e sua família se entreolhavam com uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente, a chuva havia chegado, validando tudo o que haviam construído e sacrificado. Mas aquela calmaria durou pouco. Na segunda hora, o som mudou. As gotas se transformaram em jorros, os jorros em cascatas, e as cascatas em uma sinfonia ensurdecedora que parecia vir não apenas do céu, mas de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se o universo inteiro tivesse decidido despejar toda a água que havia criado sobre aquele pequeno pedaço de terra. Do lado de fora, através das pequenas janelas da arca, a família podia ver o mundo se transformando. O vale que conheciam desde a infância começou a desaparecer sob uma manta de água que crescia a cada minuto. Primeiro, sumiram os arbustos baixos, depois as cercas dos pastos. Em seguida, as casas menores, que ficavam na parte mais baixa da região. "Pai, olhe!" gritou Cam, apontando pela janela. "As pessoas estão correndo para as colinas?" E era verdade. Figuras minúsculas se moviam desesperadamente, carregando o que podiam, buscando terrenos mais altos. Alguns tentavam construir jangadas improvisadas com troncos e cordas, outros se aglomeravam no topo das casas mais altas, acenando para a arca como se pedissem socorro. O coração de Noé se apertou como um punho fechado. Aquelas pessoas haviam zombado dele por meses, mas agora ele as via lutando por suas vidas, e a compaixão que sentia era quase insuportável. Ele se aproximou da porta selada e colocou as mãos sobre a madeira, sussurrando uma oração. "Senhor, se pudesse, eu os salvaria a todos." Mas a porta permaneceu fechada. E Noé compreendeu com uma tristeza profunda que havia chegado o tempo em que mesmo a misericórdia divina tinha seus limites. A justiça de Deus, por tanto tempo adiada, finalmente se manifestava como uma limpeza necessária, dolorosa, mas inevitável. Você sabia que muitas culturas ao redor do mundo possuem lendas sobre um grande dilúvio? Dos sumérios aos nativos americanos, passando pelos aborígenes australianos, quase todas as civilizações antigas guardam memórias de uma inundação global que quase acabou com a humanidade. No terceiro dia, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Não era apenas a chuva que vinha do céu, a própria terra começou a vomitar água. Grandes jatos brotavam do chão como geysers, gigantescos, criando colunas de água que subiam dezenas de metros antes de cair novamente como cachoeiras invertidas. As fontes do grande abismo haviam se rompido, como diria mais tarde o relato bíblico. A arca começou a se mover. Primeiro foi apenas um balanço suave, como um berço sendo ninado por mãos invisíveis. Os animais sentiram a mudança e alguns ficaram inquietos, mas a presença pacificadora que havia sobre toda a embarcação os acalmou rapidamente. Em poucas horas, aquela montanha de madeira que havia sido construída em terra seca flutuava como uma pena sobre águas que cresciam sem parar. Dentro da arca, a família havia se organizado numa rotina que os ajudava a lidar com a magnitude do que estava acontecendo. Sem cuidava dos animais maiores no andar inferior, Cam supervisionava os de porte médio e Jafé alimentava as aves no andar superior. As mulheres preparavam as refeições e cuidavam dos animais feridos ou filhotes que precisavam de atenção especial. À noite, quando se reuniam para comer, as conversas eram sussurradas e profundas. "Quanto tempo vai durar?"
perguntava uma das noras. Deus saberá nos dizer, respondia Noé, sempre confiante, embora seus olhos revelassem que ele também se fazia a mesma pergunta. Na primeira semana, ainda conseguiam ver alguns picos de montanhas emergindo das águas como ilhas solitárias. Mas essas ilhas diminuíam a cada dia, até que, numa manhã clara, Noé olhou pela janela e viu apenas água. Água até onde seus olhos alcançavam. Água refletindo o céu em todas as direções. A terra havia desaparecido completamente, e eles flutuavam sobre um oceano sem limites, como únicos sobreviventes de um mundo que havia deixado de existir. Foi nessa manhã que Noé compreendeu verdadeiramente o que significava ser o guardião da vida. Dentro daquela arca de madeira navegavam os últimos representantes de cada espécie animal. Se algo acontecesse com eles, se a embarcação se partisse ou afundasse, a criação inteira seria perdida para sempre. Mas havia algo reconfortante no movimento constante da arca. Ela dançava sobre as ondas com uma graça que desafiava sua aparência pesada e rústica. Era como se mãos divinas a guiassem através das águas turbulentas, protegendo-a de rochas submersas e correntes perigosas que poderiam destroçá-la. E assim, enquanto o mundo antigo desaparecia sob as águas do juízo, uma pequena família e seus companheiros animais navegavam em direção a um futuro que ainda era apenas uma promessa sussurrada pelo vento. Na terceira semana sobre as águas, a arca havia se tornado um mundo em miniatura, com suas próprias leis, ritmos e mistérios. O tempo não se media mais pelos movimentos do sol, mas pelo ronco suave dos elefantes ao amanhecer, pelo canto melodioso dos pássaros ao meio-dia e pelo sussurro das corujas quando a noite descia sobre as águas infinitas. Noé havia desenvolvido o hábito de caminhar pelos corredores da embarcação antes do alvorecer, quando a maioria dos animais ainda dormia. Seus passos descalços sobre a madeira criavam um ritmo familiar que os tranquilizava. Era sua forma de orar, de meditar, de conversar silenciosamente com Deus enquanto verificava se todos os seus protegidos estavam bem. A convivência forçada havia criado laços inesperados entre espécies que jamais teriam se encontrado na natureza. Um filhote de leopardo havia adotado uma família de coelhos como irmãos, dormindo, enrolado entre eles, sem despertar nenhum instinto predatório. Duas araras vermelhas haviam feito amizade com um jovem macaco e os três passavam horas brincando de esconde-esconde entre as vigas do teto. A esposa de Noé havia se tornado a enfermeira oficial da arca. Com ervas que havia guardado em pequenos sacos de pano, ela preparava chás calmantes para os animais estressados e ungüentos curativos para pequenos ferimentos. Suas mãos delicadas conseguiam acalmar até mesmo os felinos maiores que se deixavam examinar e tratar como gatinhos domésticos. Como você faz isso? Perguntou Jafé uma tarde, observando a mãe limpar delicadamente uma ferida na pata de um tigre que ronronava de contentamento. É amor, meu filho. Ela respondeu, sem tirar os olhos do animal. O amor reconhece o amor, independente da forma que toma. As refeições eram eventos comunitários que exigiam coordenação militar. Cada animal tinha necessidades específicas. Os herbívoros recebiam feno, grãos e frutas secas. Os carnívoros eram alimentados com peixes que, milagrosamente, pareciam se multiplicar nos tanques especiais, e as aves recebiam sementes variadas que haviam sido cuidadosamente armazenadas em compartimentos selados. Você sabia que muitos animais entram em estado de dormência durante períodos de estresse extremo? Isso explicaria como a arca pôde sustentar tantas espécies com recursos limitados.
Muitos dos animais, provavelmente, dormiram durante grande parte da viagem, reduzindo drasticamente suas necessidades de alimento e espaço. Uma descoberta fascinante aconteceu no 5º mês de navegação. Jafé notou que alguns animais haviam começado a se reproduzir dentro da arca. Não muitos, e sempre das espécies que haviam entrado em grupos de 7 pares, mas o suficiente para encher a embarcação com uma nova música. O piar de filhotes recém-nascidos, o mugido baixo de bezerros pequenos, o rugido delicado de leõezinhos explorando o mundo com olhos curiosos. É um sinal, disse Noé, segurando delicadamente um filhote de pomba que havia nascido na semana anterior. A vida sempre encontra um caminho. Mesmo no meio do juízo, Deus planta sementes de esperança. E havia algo profundamente reconfortante naquelas pequenas criaturas que não conheciam o mundo que havia sido destruído, mas que carregavam em seus genes toda a memória da criação. As noites eram momentos especiais na arca. Quando a escuridão cobria as águas, a família se reunia no andar superior para contar histórias, cantar canções antigas e simplesmente estar juntos. Era quando sentiam mais intensamente o isolamento de serem os únicos humanos vivos sobre a face da terra, mas também quando experimentavam mais profundamente a proteção divina que os cercava. Algumas vezes, tempestades violentas sacudiam a arca com força suficiente para fazer ranger cada tábua. Ondas gigantescas batiam contra os lados da embarcação, fazendo-a dançar como uma folha ao vento. Mas ela jamais se partiu, jamais rachou, jamais deixou entrar uma gota sequer das águas furiosas. Era como se uma bolha invisível de proteção a envolvesse, mantendo-a segura no meio do caos. Durante essas tempestades, os animais se aglomeravam nos centros de seus compartimentos, instintivamente buscando o ponto mais estável da embarcação. E sempre, sempre, quando a tempestade passava e a calmaria retornava, eles pareciam mais unidos, como sobreviventes que haviam compartilhado um perigo e saído vitoriosos. Mas talvez o momento mais tocante de toda a jornada tenha acontecido numa noite estrelada, quando as nuvens se abriram brevemente e permitiram que a luz da lua prateada entrasse pelas janelas da arca. Noé estava no andar superior quando ouviu um som que o fez parar e escutar com atenção. Era um coro, não organizado, não planejado, mas um coro natural de todas as criaturas da arca. O rugir baixo dos felinos se misturava com o mugir dos bovinos. O piar dos pássaros se harmonizava com o zurrar dos burros. E por baixo de tudo, como um baixo contínuo, o respirar profundo dos elefantes. Era como se toda a criação cantasse uma canção de gratidão por estar viva, por ter sido escolhida, por carregar o futuro em seus corpos e almas. E naquela noite, sob a luz da lua que testemunhava sua jornada solitária sobre as águas do mundo transformado, Noé soube que tudo valera a pena. No 10º mês sobre as águas, quando já parecia que o mundo inteiro se havia transformado numa esfera de água flutuando no espaço, algo mudou. Não foi um som, nem uma visão, mas uma sensação sutil que Noé sentiu primeiro no fundo de sua alma, como um sussurro que antecede o amanhecer. Era como se a própria arca suspirasse, aliviada, após meses de navegação tensa. A mudança começou no movimento das águas. Por meses elas haviam sido inquietas, sempre em movimento, sempre buscando um nível mais alto. Mas naquela manhã, quando Noé olhou pela janela, percebeu que as ondas pareciam menores, menos furiosas. O mar, que por tanto tempo havia sido como um animal selvagem, começava a se acalmar.
como uma fera que aos poucos se deixa domesticar. A chuva parou, sussurrou Sem, e sua voz carregava uma mistura de incredulidade e alívio. E era verdade. Pela primeira vez em meses, o som constante da água batendo no teto da arca havia cessado. O silêncio era tão profundo que parecia tangível, quebrado apenas pelos sons familiares dos animais se movendo em seus compartimentos. Deus falou novamente com Noé, mas desta vez sua voz carregava uma promessa. Lembrei-me de ti, de tua família e de todos os animais que estão contigo. Farei soprar um vento sobre a terra e as águas começarão a baixar. E como resposta divina, uma brisa suave começou a balançar a arca de um lado para o outro, como uma mãe embalando um bebê no berço. Nas semanas seguintes, sinais sutis de mudança começaram a aparecer. O horizonte, que por tanto tempo havia sido uma linha perfeita onde a água encontrava o céu, começou a mostrar irregularidades quase imperceptíveis, pequenas ondulações que poderiam ser colinas submersas ou talvez montanhas cujos picos estavam quase rompendo a superfície. A família desenvolveu o hábito de se revezar na vigília das janelas, sempre procurando pelo primeiro sinal de terra seca. Era uma busca quase obsessiva, mas também esperançosa. Cada mancha escura na água, cada sombra diferente no horizonte, cada mudança de cor nas águas era escrutinizada com a atenção de exploradores procurando por tesouros. Você sabia que muitas expedições marítimas antigas usavam pássaros para detectar terra próxima? Os navegadores observavam o comportamento das aves, pois elas podiam voar muito mais longe que a vista humana alcançava, e sempre retornavam em direção à terra mais próxima. Foi Jafé quem teve a ideia. "Pai", disse ele numa manhã clara, "e se soltássemos um pássaro? Se houver terra por perto, ele a encontrará." Noé considerou a sugestão por um momento, caminhando pelos corredores da arca enquanto pensava. A ideia fazia sentido, mas também carregava riscos. E se o pássaro se perdesse? E se não encontrasse o caminho de volta? Mas a esperança falou mais alto que o medo. Noé escolheu um corvo jovem e forte, com olhos inteligentes e asas poderosas. Segurou-o delicadamente em suas mãos, sentindo o coração pequeno bater rapidamente contra suas palmas. "Vá, pequeno amigo", sussurrou. "Se houver terra, encontre-a para nós." A abertura da janela foi um momento solene. Toda a família se reuniu para testemunhar. O corvo ficou parado na borda da abertura por alguns segundos, como se avaliasse a imensidão que se estendia à sua frente. Depois, com um grasnido alto e confiante, abriu as asas e se lançou no ar. Eles o observaram voar em círculos ao redor da arca, ganhando altura, até se tornar apenas um ponto negro contra o céu azul. Depois, como uma flecha negra, ele voou em linha reta em direção ao horizonte e desapareceu de vista. As horas que se seguiram foram de expectativa tensa. Noé caminhava inquieto pelos corredores, verificando compulsivamente as janelas. Os outros membros da família tentavam manter suas rotinas normais, mas era evidente que todos estavam com os pensamentos voltados para o céu, esperando pelo retorno do mensageiro alado. O corvo não voltou naquele dia, nem no seguinte. Por uma semana inteira, eles aguardaram seu retorno, mas o horizonte permaneceu vazio de suas asas familiares. "Talvez tenha encontrado terra", disse a esposa de Noé, tentando manter o otimismo. "Talvez esteja voando de galho em galho, livre novamente." Mas Noé sabia que precisavam de uma resposta mais definitiva. Uma semana depois de soltar o corvo, ele escolheu uma pomba, mais delicada que o corvo, mas também mais confiável em retornar ao lar. Suas penas eram brancas como nuvens,
e seus olhos tinham uma docura que contrastava com a inteligência aguda do corvo. Desta vez, quando abriu a janela, Noé sussurrou uma oração. Senhor, que esta pequena criatura seja nossa mensageira de esperança. Se não há lugar para ela pousar, que retorne sã e salva. Se há terra, que nos traga um sinal. A pomba voou com movimentos mais suaves que o corvo, descrevendo curvas elegantes no ar antes de se dirigir para o horizonte. E desta vez, no final do dia, quando o sol pintava o céu de dourado e rosa, uma pequena forma branca apareceu no horizonte, voando determinadamente de volta para casa. Ela retornou sem nada no bico, mas viva e saudável. Era tanto uma decepção quanto um alívio. Ainda não havia terra seca o suficiente para ela pousar, mas pelo menos sabiam que havia esperança no horizonte. 7 dias depois do retorno da primeira pomba, Noé acordou com uma certeza estranha no coração. Não havia sonhado nada específico, nem recebido uma visão, mas havia algo no ar da manhã que sussurrava. Mudança. O vento que balançava a arca tinha um aroma diferente, não apenas o cheiro salino das águas, mas algo mais sutil, mais verde, como se carregasse memórias de jardins distantes. A família havia desenvolvido uma nova rotina ao redor da esperança. Todas as manhãs, eles se reuniam no andar superior para observar o horizonte, procurando por sinais de mudança. As crianças dos animais, os filhotes que haviam nascido durante a viagem, pareciam mais inquietas também, como se seus instintos jovens captassem algo que os adultos ainda não conseguiam perceber completamente. Hoje, disse Noé, segurando novamente a pomba branca em suas mãos calejadas, hoje pode ser o dia que mudará a nossa história. Suas palavras carregavam uma confiança que vinha não da razão, mas da fé, aquela mesma fé que o havia sustentado através de meses de construção da arca e meses de navegação sobre águas infinitas. A pomba parecia diferente também. Seus olhos brilhavam com uma inteligência especial, e quando Noé a segurou, ela não tentou escapar, mas ficou quieta, como se compreendesse a importância de sua missão. Era como se toda a criação estivesse envolvida num grande teatro divino, onde cada criatura tinha seu papel específico no desenrolar da história da salvação. Quando a janela se abriu, a pomba não hesitou. Voou diretamente para o horizonte, suas asas brancas batendo com uma determinação que fez toda a família seguir seu voo até ela desaparecer na linha onde o céu encontrava a água. Desta vez, havia algo diferente na forma como ela voava. Não era mais a busca incerta dos dias anteriores, mas um voo direcionado, como se soubesse exatamente onde estava indo. As horas passaram lentamente. Noé tentou se ocupar com as tarefas usuais: alimentar os elefantes, verificar os tanques de peixes, ajudar na preparação das refeições. Mas seus olhos sempre retornavam às janelas, procurando por uma pequena forma branca no céu. Os animais também pareciam inquietos, como se sentissem a expectativa que pairava sobre toda a arca. Você sabia que a oliveira é uma das árvores mais resistentes do mundo, capaz de sobreviver em condições extremas de seca e até mesmo inundações? Suas raízes podem penetrar profundamente no solo, e ela pode brotar novamente, mesmo depois de parecer completamente morta, simbolizando renovação e esperança através das culturas mediterrâneas. Foi ao final da tarde, quando o sol começava a pintar o céu, com tons de ouro e vermelho, que ela apareceu. Primeiro apenas um ponto branco no horizonte, depois uma forma claramente reconhecível voando determinadamente em direção à arca. Mas havia algo diferente neste retorno.
A pomba voava mais lentamente, como se carregasse algo precioso em seu bico. "Ela está voltando!" gritou Cam, e imediatamente toda a família se aglomerou nas janelas. A pomba se aproximava, e conforme ficava mais próxima, eles podiam ver claramente. Ela carregava algo verde em seu bico, algo pequeno, mas inconfundivelmente vivo. Quando ela pousou delicadamente na janela da arca, Noé estendeu as mãos com cuidado reverente. No bico da pomba havia uma folha de oliveira, ainda fresca, ainda verde, com pequenas gotas de orvalho brilhando em sua superfície como diamantes. Era mais que um sinal de terra, era um símbolo de vida renovada, de esperança que brota mesmo depois da devastação mais completa. Noé segurou a folha com dedos trêmulos. Era pequena, quase insignificante em tamanho, mas carregava o peso de toda uma nova criação. Aquela folha representava árvores que haviam sobrevivido ao dilúvio, terra que estava emergindo das águas, um mundo que estava nascendo novamente dos destroços do antigo. "Abençoado seja o Senhor", sussurrou Noé, e sua voz carregava lágrimas de alívio e gratidão. Ele não esqueceu da terra. Ele não esqueceu de nós. A família se abraçou, segurando a pequena folha, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E, de certa forma, era exatamente isso. Naquela noite, a atmosfera dentro da arca era diferente. Havia uma leveza no ar, uma sensação de que o pior havia passado. Os animais pareciam mais relaxados, como se eles também soubessem que a jornada estava chegando ao fim. O som de suas respirações e movimentos criava uma sinfonia mais pacífica, uma música de expectativa feliz. Noé guardou a folha de oliveira entre as páginas de um livro onde registrava os eventos da viagem. Aquela folha se tornaria uma relíquia familiar, passada de geração em geração, como testemunho do dia em que Deus mostrou que a vida sempre vence a morte, que a esperança sempre supera o desespero. 7 dias depois, quando soltou a pomba pela terceira vez, ela não retornou. E desta vez, sua ausência foi motivo de celebração, não de preocupação. Ela havia encontrado seu lar numa terra renovada, num mundo limpo e pronto para recomeçar. E enquanto a arca continuava flutuando sobre águas que baixavam lentamente, Noé sabia que em breve sentiria novamente a terra firme sob seus pés e veria o sol nascer sobre um mundo novo, lavado pela misericórdia e pronto para uma nova história de amor entre Deus e sua criação. No 17º dia do 7º mês da jornada, Noé acordou com uma sensação completamente nova. A arca não estava mais balançando. Por meses eles haviam se acostumado com o movimento constante das águas, o balanço suave que embalava seus sonhos e acompanhava cada passo que davam. Mas naquela manhã tudo estava perfeitamente imóvel, como se a embarcação tivesse finalmente encontrado um lugar para descansar. Correu até a janela e olhou para baixo. Seus olhos se arregalaram com o que viu. A quilha da arca estava tocando o topo de uma montanha. Não era ainda terra seca, mas era solo sólido, o primeiro contato com a terra em quase um ano. As águas haviam baixado o suficiente para revelar os picos mais altos, criando ilhas rochosas que emergiam das águas como castelos antigos. "Estamos parados!" gritou para a família, e sua voz carregava uma mistura de alegria e incredulidade. "A arca está tocando a montanha." Todos correram para as janelas, observando maravilhados a paisagem que se revelava ao redor. Era o Monte Ararat, embora eles ainda não soubessem seu nome. Uma montanha majestosa que se erguia das águas como um altar natural construído pelo próprio Criador. Mas Deus ainda não havia dado permissão para sair. Por mais 2 meses,
Eles observaram as águas baixarem gradualmente, revelando vales, colinas e, finalmente, planícies que se estendiam até onde a vista alcançava. Era como assistir ao nascimento de um mundo novo, camada por camada, dia após dia. A paisagem que emergia das águas era diferente da que haviam conhecido antes do dilúvio. Rios corriam em direções novas, montanhas haviam mudado de forma e vales inteiros pareciam ter sido redesenhados pela força das águas. Era literalmente uma nova terra, moldada pela mão divina através das águas do juízo e da misericórdia. Os animais sentiam a mudança também. Eles se tornaram mais inquietos, especialmente as aves, que voavam nervosamente em seus compartimentos, como se seus instintos gritassem para sair e explorar este mundo renovado. Os felinos grandes caminhavam de um lado para outro, e até mesmo os animais normalmente mais calmos pareciam tomados por uma energia contagiante. Você sabia que o Monte Ararat, na atual Turquia, tem mais de 5.000 metros de altura e é formado por 2 picos vulcânicos? Muitas expedições modernas procuraram vestígios da Arca nessa região, embora nenhuma descoberta conclusiva tenha sido feita. A montanha permanece como um símbolo da renovação e do recomeço. No primeiro dia do Ano Novo, exatamente um ano solar depois do início da chuva, Noé removeu a cobertura da arca e olhou para fora, pela primeira vez sem o vidro das janelas entre ele e o mundo exterior. O ar que entrou em seus pulmões era puro, limpo, carregado do perfume de flores silvestres que haviam brotado na terra renovada. A visão era de tirar o fôlego. Vales verdes se estendiam em todas as direções, pontilhados por lagos cristalinos que refletiam o céu azul. Árvores jovens cresciam onde antes havia apenas água, e no ar pássaros selvagens, não os da arca, mas seus parentes que haviam sobrevivido voando de ilha em ilha, cantavam canções de celebração. Mas ainda assim, Deus disse: "Aguarde." E Noé esperou porque havia aprendido que os tempos de Deus são perfeitos, que há uma diferença entre a terra estar visível e estar pronta para sustentar vida. Por quase 2 meses adicionais, eles permaneceram na arca, observando o mundo secar completamente, vendo brotos se transformarem em plantas, plantas em arbustos, arbustos em árvores. Finalmente, no 27º dia do 2º mês do Ano Novo, a voz de Deus ecoou pela última vez dentro da arca: "Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Tira contigo todos os animais, para que se reproduzam abundantemente na terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra." O momento havia chegado. Noé caminhou lentamente até a grande porta que havia sido selada por Deus mais de 1 ano antes. Suas mãos tocaram a madeira que havia protegido toda a vida animal do planeta. E por um momento, ele hesitou. Dentro da arca, eles estavam seguros, protegidos, em comunhão perfeita. Lá fora, era um mundo novo, cheio de possibilidades, mas também de incertezas. Quando a porta se abriu, uma brisa suave entrou na arca, carregando aromas que faziam os corações se acelerarem. Terra fresca, flores em botão, água corrente e, por baixo de tudo, o cheiro inconfundível da vida renovada. Era como respirar esperança pura. Noé foi o primeiro a pisar na terra seca. Seus pés descalços tocaram o solo macio, ainda úmido do orvalho da manhã. E ele se ajoelhou imediatamente, beijando a terra que Deus havia renovado. Lágrimas rolaram pelo seu rosto barbudo, lágrimas de gratidão, de alívio, de alegria pura por estar vivo num mundo que havia sido lavado e purificado. Sua família o seguiu, cada um pisando cuidadosamente na terra nova, como se fosse sagrada. E era.
Depois dos animais começaram a sair, primeiro hesitantes, depois com crescente confiança. Observar aquela procissão de vida emergindo da arca era como assistir à criação acontecendo novamente, espécie por espécie, par por par. Os pássaros foram os primeiros a se dispersar, voando em todas as direções, seus cantos ecoando pelos vales como hinos de liberdade. Os animais terrestres saíram mais lentamente, cheirando o ar, testando o solo, redescobrindo instintos que haviam dormido durante a longa viagem. E ali, no sopé do Monte Ararat, começava uma nova era da história da humanidade. Na primeira manhã, após deixar a arca, Noé acordou não com o som familiar dos animais em seus compartimentos, mas com uma sinfonia completamente nova. O canto de pássaros livres nos galhos das árvores, o murmúrio de riachos descendo pelas encostas da montanha e o sussurro do vento através de folhas que dançavam na brisa matinal. Era a música de um mundo renascido. Sua primeira tarefa nesta terra nova não foi construir uma casa ou plantar um jardim, mas erguer um altar. Com pedras que recolheu na encosta do Monte Ararat, Noé construiu um lugar de adoração, um símbolo de gratidão ao Deus que havia preservado a vida através do dilúvio. Suas mãos, que por tanto tempo haviam trabalhado na madeira da arca, agora empilhavam pedras como um poema de louvor escrito na linguagem da criação. Quando as chamas do sacrifício subiram em direção ao céu, carregando o aroma suave que agradava ao Senhor, algo extraordinário aconteceu no coração de Deus. As Escrituras dizem que ele aspirou o suave aroma e tomou uma decisão que mudaria para sempre a história da humanidade. Nunca mais destruiria a terra por causa da maldade humana. Nunca mais todas as criaturas viventes seriam exterminadas como havia acontecido. Era uma promessa nascida não da ignorância sobre a natureza humana, mas do conhecimento profundo do coração do homem. Deus sabia que o coração humano continuaria inclinado para o mal desde a juventude, mas escolheu a misericórdia sobre o juízo, a paciência sobre a vingança, o amor sobre a justiça pura. As primeiras semanas na Terra Nova foram de descoberta e adaptação. A família de Noé plantou os primeiros jardins, construiu as primeiras casas, estabeleceu os primeiros caminhos. Os animais se dispersaram gradualmente, seguindo instintos ancestrais para encontrar habitats apropriados. Era fascinante observar como cada espécie parecia saber exatamente onde ir, como se carregasse mapas internos da nova geografia do mundo. Você sabia que muitas culturas antigas consideravam o arco-íris como uma ponte entre o mundo divino e o humano? Na mitologia nórdica, era a ponte Bifrost. Na tradição hindu, o arco de Indra. A promessa do arco-íris a Noé ecoa através de culturas que nunca tiveram contato entre si, sugerindo uma memória universal deste evento. Algumas semanas depois de deixar a arca, quando Noé estava trabalhando em sua vinha, sim, ele havia trazido sementes de uva na embarcação. Nuvens escuras começaram a se formar no céu. O coração da família se apertou. Após tudo o que haviam vivido, o simples som da chuva ainda despertava memórias do dilúvio. As crianças dos animais que haviam nascido na arca correram instintivamente para abrigos. Mas esta era uma chuva diferente, suave, refrescante, exatamente o que a terra sedenta precisava. E quando os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens da tempestade que passava, algo mágico apareceu no céu. Um arco de cores que se estendia de uma montanha a outra, como uma ponte pintada por mãos divinas. Noé nunca havia visto nada igual. Faixas de vermelho, laranja, amarelo
verde, azul, anil e violeta dançavam no céu, criando um espetáculo de beleza que fazia o coração se encher de admiração. Era como se Deus tivesse pegado toda a luz do mundo e a dividido em suas partes mais puras, criando uma obra de arte que falava direto à alma. Foi então que Deus falou, e sua voz ecoou não apenas no coração de Noé, mas através de toda a criação. Estabeleço minha aliança convosco. Nunca mais será exterminada toda a carne pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todos os seres viventes que estão convosco, para todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Noé se ajoelhou na terra molhada, e sua família fez o mesmo. Lágrimas de gratidão rolavam pelos seus rostos, enquanto contemplavam aquele primeiro arco-íris, sabendo que estavam testemunhando o nascimento de uma promessa que duraria para sempre. Cada vez que vissem aquelas cores no céu, após uma tempestade, lembrariam que Deus é fiel, que sua misericórdia é maior que seu juízo, que o amor sempre encontra um caminho. E assim, sob o primeiro arco-íris da história, uma nova humanidade começou a florescer. Os filhos de Noé se tornaram os pais de nações inteiras. Sem seria o ancestral dos povos semitas, Cã dos camitas e Jafé dos jafetitas. A terra se encheu novamente de vida, de cidades, de culturas, de histórias. Anos depois, quando Noé era já um homem muito idoso, ele costumava sentar-se sob uma grande árvore perto de sua casa e contar histórias aos netos sobre os dias na arca. Suas palavras pintavam imagens de um tempo quando todos os animais da terra viveram como família, quando a humanidade inteira coube em uma embarcação, quando Deus limpou o mundo e começou tudo de novo. E sempre, sempre, quando as crianças perguntavam se aquilo tudo havia realmente acontecido, Noé apenas apontava para o céu após uma chuva, onde o arco-íris brilhava como um sorriso divino, e dizia: vejam o sinal, Deus nunca esquece suas promessas. Se você acordou agora, me conte nos comentários qual foi o sonho que você teve. Afinal, sonhos também fazem parte da nossa história, assim como esta grande história de renovação e esperança que acabamos de compartilhar. Assim, fechamos esta noite sagrada, deixando você entregue ao descanso. Quem sabe, nos sonhos, Noé não venha lhe mostrar o arco-íris da promessa, sussurrando que, mesmo nas tempestades mais escuras da vida, Deus sempre prepara um novo amanhecer. Boa noite, viajante da palavra.